Nosso estudo de hoje é a lição 54 do livro Opinião Espírita, tem por título Embaixadores Divinos. Eles, os embaixadores divinos, quando chegam até nós, espíritos internados na escola da evolução, trazem consigo as harmonias supremas. Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimento elevado lhes imaginem a forma nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. São frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampagueantes no firmamento da alma, a se espelharem nas telas do pensamento por ideias sublimes e sonhos majestosos, visões interiores de magnificência intraduzível, cujo fulgor recorda a auréola solar dissipando as trevas. Abelham-se das mãos fatigadas de pranto e renovam-lhes a ternura para que afaguem de novo os filhos ingratos. Aproximam-se dos corações exaltos de sacrifícios, impelindo-os a converter soluços de sofrimento em cânticos de alegria. Envolve o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes e comunicam-lhes o lume da inspiração que se lhes transfigura no campo mental em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à bondade e planos de serviço que atendam anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos reinos superiores do espírito. Abraçam os lidadores do bem e reaquecem-lhes os corações para que não se mobilizem sob o granizo da calúnia nem se entorpeçam ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis. Beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte, rociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo ao desvendar-lhes os gloriosos caminhos da liberdade. Enlaçam os servidores humildes que suam e choram na gleba a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão e levantam-lhes a cabeça para a contemplação do céu. Quando a ventania da adversidade te assopra e desalenta, ou quando a sombra da provação te mergulha em nuvens de tristeza, recorra a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Para isso basta-te recolhas a paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração por atalaia de luz. A gente lê os textos do Emmanuel, assim, falando desses embaixadores divinos, e é interessante que ele vem falar para a gente assim, normalmente eles se expressam raramente por estruturas humanas, mas eles permitem que artistas de sentimento elevado lhes imaginem a forma. Eles são de outras dimensões, eles são espíritos mais purificados que a gente, tudo bem. Mas como é que a gente faz para ter acesso a eles, igual o Emmanuel vem falando nessa lição aqui? A gente vai falar daquilo que está mais ao nosso alcance, então, pelo menos daquilo que está dentro da nossa experiência, que é muito pequenininha, mas que pode servir para mais alguém. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a oração ela deve ser constante, não que você vai virar um fanático religioso, porque não a oração como a gente também aprendeu durante muito tempo, que seria uma mera repetição de palavras sem sentimento e sem entrega, como de uma conversa, como se estivesse conversando com um grande amigo. Vamos tentar imaginar o seguinte: a oração deve ser comparado àquele momento em que você vai chamar um grande amigo seu, um parente, uma pessoa que você confia muito e que você vai abrir o seu coração para ele sobre os problemas que você está tendo agora no momento, na esperança de apenas desabafar ou então de até ter uma palavra que possa te incentivar ou te apresentar uma solução que você não estava observando antes. Então você começa a descobrir que você pode fazer isso através da oração, e a doutrina espírita incentiva que a gente faça pelo menos na parte da manhã e na parte da noite, sempre, que são dois momentos em que você está ou entrando num estado de emancipação ou saindo num estado de emancipação da alma. E quando a gente fala de emancipação da alma, é liberdade através do sono. Então o que acontece? Você, no primeiro momento, só sabe fazer a oração do Pai Nosso, Ave Maria, as orações que você traz aí da tradição da sua religião. E eles convidam a gente, sai um pouco disso e conversa na oração. E aí você, aos poucos, você vai começar a sentir que aquele monólogo de pensamentos, ele vai se transformando em diálogo. E diálogo de uma maneira muito sutil,
porque a gente começa a ter respostas para aquilo que a gente está pensando na hora em forma de oração. Então, se eu estou pensando na minha filha, de repente vem alguma coisa assim, eu preciso fazer isso, por que eu não faço isso para minha filha? Está sendo uma coisa que está sendo sugerida. A gente não está percebendo, porque é uma coisa muito sutil, a gente não consegue perceber quando uma ideia vem da gente mesmo, ou quando vem do Espírito que está conversando com a gente, que é o nosso anjo da guarda. Mas com o tempo, a gente começa a sentir quando esse Espírito está do nosso lado. E como diz o Emmanuel, esse Espírito ele não tem forma, ele vem nos incentivar em muitos momentos, nos animar, porque viver aqui no mundo de expiações e provas, a gente passa por momentos bem turbulentos e momentos que, a grande maioria das vezes, eles vão estar ligados ainda às zonas de sombra que a gente traz dentro da gente, porque todo mundo aqui na Terra tem zona de sombra. Se existisse alguém aqui na Terra hoje que não tem sombra, ou é um espírito missionário, ou então está enganado, porque o mundo de expiações e provas não é para isso. Eles aproveitam a sombra, né, e acabam deixando a gente reflexivo em como a gente vai sair dessa situação também, né, esses embaixadores. Então, a gente começa a adquirir o costume de fazer a prece, aí depois a gente aprende a fazer prece no seguinte: quando estiver em momentos de tensão, eu estou em momentos de crise, eu estou em momentos assim, eu estou estressado, eu estou nervoso, eu estou com medo, eu faço a prece. Quando eu fizer a prece, aí sim, eu vou sentir como se tivesse aqui a presença de um grande amigo meu, aquele amigo que faz você se sentir muito bem e que de repente você sente como se fosse alguém te pegando no colo, como se você fosse uma criança de novo, alguém estivesse te pegando no colo. Você vai começar a sentir quem é esse anjo da guarda, que não vai se identificar como homem, como mulher, porque espírito não tem sexo. A gente chama anjo da guarda porque é o costume que ainda nosso, né? Anjo, anja, não dá para saber, mas não tem sexo o espírito. E aí o que acontece? Você vai aprender através de um sentimento único dele, identificar quando ele está perto de você. Porque você vai aprender a sentir a presença dele. E tem um capítulo lindo no livro dos Espíritos, que vem falar dos Espíritos Guardiães, dos Anjos da Guarda, em que a mensagem que fala, a gente assim, quanto mais vocês estreitarem laço com a gente, melhor para a gente, melhor para vocês, porque a gente consegue orientar vocês, a gente consegue, através da intuição, ir preparando um monte de coisa que vai acontecer. Então, não fiquem preocupados de estar perturbando. Não, quanto mais a gente conversar, melhor mesmo. É tão bom a gente saber que a gente tem um grande amigo e que é um desses embaixadores divinos. Porque o que a gente chama de embaixador divino? Embaixador, esse termo embaixador, normalmente é o termo que se dá para o cargo de diplomata, daquele que você está num país estrangeiro, mas eu vou mandar alguém aqui do meu país para representar o meu país aí. E, então, o embaixador que está representando quem? Deus, embaixador divino. Quem é o embaixador divino? O maior embaixador divino que a gente tem aqui na Terra, a gente sabe quem é Jesus. Os Espíritos falam isso e confirmam. É unânime isso em relação a esse ponto. Tudo bem, mas ele está falando de embaixadores, com S, plural. Aí a gente sabe que Jesus, ele nomeia um anjo da guarda para cada um aqui na Terra. Então, nós somos 8 bilhões de encarnados, nós temos 8 bilhões de anjos da guarda. 8 bilhões de espíritos que estão ligados a gente de qualquer maneira. Todas as vezes que a gente direcionar o nosso pensamento para o alto, é ele que está tendo a autorização de Deus, né? Está tendo a chancela de Jesus para estar fazendo essa ponte e servindo ali de contato imediato aqui com a gente. Então, eles são os embaixadores divinos. Agora, a gente sabe que realmente, né? Não é só o anjo da guarda. Se eu estou, por exemplo, na casa espírita, tem os embaixadores divinos, protetores daquela casa. Se eu estou numa cidade, tem os embaixadores divinos, protetores daquela cidade. E eles fazem isso, eles falam, são frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampagueantes, como diz aqui o Emmanuel, eles saberam das mãos fatigadas de pranto, renovam-lhe a ternura, eles ficam o tempo todo nos alimentando de força, de esperança, para que a gente possa seguir. Então ele coloca que quando a ventania da adversidade te assopra o desalento, ou quando a sombra da provação te mergulha em nuvem de tristeza, recorre a eles. A única maneira de a gente recorrer a eles é através da oração. A oração, um dia a gente vai descobrir o poder realmente que ela tem, a gente vai lamentar o tempo que a gente não fazia a prática dele, o quanto a gente trombou aqui na Terra, porque
aproveitou a orientação que esses embaixadores dão para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.